crime de apropriação indébita previdenciária. Bem, o que é apropriar-se indevidamente? Apropriação indébita, o crime de apropriação indébita, não previdenciária, é aquela pessoa que tinha o dever de guardar, de zelar por uma determinada coisa que alguém deixou em seu poder e se apropriou indevidamente, não devolveu. Você imagina o seguinte, eu deixo o meu cachorro num hotel enquanto eu viajo de férias. Quando eu vou buscá-lo, a dona do hotel falou, não, esse cachorro é meu. Olha, ela se apropriou indevidamente daquele animal que é meu e que eu deixei para ela, né, zelar. Bem, no caso do crime de apropriação indébita previdenciária, alguém, o sujeito, que tinha o dever de repassar as contribuições previdenciárias para a Previdência ou para a União, simplesmente na figura de responsável, ele não repassa. Eu sou empregadora, tenho o dever de reter a contribuição do meu empregado e repassá-la até o dia, como empregadora, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Se eu fosse empregadora doméstica, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. E aí eu retenho desconto da remuneração do meu empregado, mas não repasso. Olha, o meu dever perante a União era o quê? Entregar a ela o que era devido. Eu só tinha a obrigação de repassar, pegar e entregar. E eu me apropriei daqueles valores. Então, o crime de apropriação indébita previdenciária, né? Muitas vezes a pessoa tem um medo danado de cair questões nesse sentido. Veja só, ele está previsto no artigo 168-A do Código Penal. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e na forma legal ou convencional. Olha, deixar de repassar as contribuições recolhidas dos contribuintes. Então, quem deixou de repassar não é o contribuinte, é o responsável, que teria que descontar e repassar. Ele desconta, mas não repassa. Então, ele se apropria desses valores descontados. E aí ele comete o quê? O crime de apropriação indébita previdenciária, cuja pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. De 2 a 5 anos e multa. Também incorre nas mesmas penas, 2 a 5 anos de reclusão e multa. Veja, aquele que deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Que tipo de contribuição você se lembra de que a pessoa, a empresa, o empregador tem o dever de reter, de descontar? Exemplo, no caso dos segurados, o empregador, a empresa, desconta a contribuição dos empregados, do trabalhador avulso a seu serviço e do contribuinte individual que lhe presta serviço.
No caso do empregador doméstico, ele também desconta a contribuição do seu empregado e tem o dever de repassar. A empresa ainda tem outros repasses, outras obrigações a descontar. Por exemplo, a empresa, quando ela adquire produto do segurado especial, ela se subroga no dever da contribuição daquele segurado especial, de 1,3%, e repassa para a União. Se ela não faz isso, ela se apropriou indevidamente daqueles valores, né? Então, nós temos isso. A empresa que vai patrocinar uma associação desportiva que mantém equipe profissional de futebol. Olha, neste caso, ela teria que descontar do pagamento, né, do patrocínio, 5% e repassar até o dia 20 do mês subsequente ao da competência para a União a título de contribuição previdenciária daquela associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Então, toda vez que você for estudar e tiver alguém com a obrigação de reter e repassar, não fazendo, não descontando, mas não repassando, vai estar cometendo o crime de apropriação indébita. Veja, também deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Olha, deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis. Então, na verdade, se ela integrou despesas contábeis, ela fez diminuir, né, contabilmente o lucro da empresa. E aí ela deixa de recolher essas contribuições. Então, ela se apropria desses valores. Também, incorre nas mesmas penas aquele que deixar de pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tenham sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Que caso nós teríamos aqui? Há dois benefícios que são reembolsáveis: o salário família e o salário maternidade. O salário família, você já sabe, devido ao empregado doméstico, que é o trabalhador avulso de baixa renda, que possui filhos até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. O empregador doméstico, paga a cota do salário família ao empregado doméstico, ou repassa para o trabalhador avulso, e quando ele vai recolher as suas contribuições, já há o quê? O reembolso. Ele vai compensar, diminuir aquele valor que ele pagou, que é um benefício previdenciário, né, para pagar só o líquido. A mesma coisa acontece com o salário maternidade no caso de parto de empregada, exceto a empregada que tem contrato de trabalho intermitente e também exceto a empregada do MEI, porque aí elas já vão receber diretamente da empresa, né? E aquele salário maternidade que nós aprendemos, que é o super salário maternidade. Nesses dois casos, a empresa paga e depois é reembolsada. Agora, veja aqui, pagar benefício, aquele que deixar de pagar benefício, quando as respectivas cotas ou valores
já tiverem sido reembolsados à empresa. Então, a empresa, ela diz lá contabilmente que pagou, desconta, tem o reembolso desses valores, mas, na verdade, ela não pagou o benefício ao segurado. Então, isso, ela também vai incorrer, né, o agente, na pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Olha, você vê que o crime é deixar de. Esse crime de apropriação indébita previdenciária é um crime chamado omissivo. Omissão. Não é um crime que leva a uma ação, mas sim uma omissão. Deixar de repassar, né? E é um crime omissivo próprio. Por que que ele é próprio? Nós temos aí o crime comum e o crime próprio. Para quem não é da área jurídica, e eu gosto de falar para vocês que não são, com uma linguagem mais clara. Olha, o crime comum é aquele crime que qualquer um pode cometer. O crime próprio é aquele que só tem determinadas pessoas que poderiam cometer. Exemplo: homicídio. Homicídio, qualquer um de nós pode cometer. Furto. Agora, deixar de repassar as contribuições descontadas dos contribuintes, nem todo mundo vai cometer esse crime. Por quê? Porque nem todo mundo tem a obrigação de descontar e repassar. Então, por isso, ele é um crime chamado próprio, classificado como crime próprio, né? Então, veja, o crime omissivo próprio, e ele vai se consumar com o não recolhimento da contribuição dentro do prazo e das formas legais. Olha, não exigindo a demonstração de dolo específico, ou seja, não precisa ter a intenção de, a finalidade de. Porque aqui não diz assim, deixar de repassar as contribuições descontadas dos contribuintes para aumentar o caixa da empresa, para obter. Não tem dolo específico, tá? Existe o dolo, né? Mas não é para alguma coisa, simplesmente deixou de repassar. Então, veja, crime de omissão, deixar de fazer, né? Próprio, porque só aquelas pessoas que estavam na responsabilidade de descontar e repassar é que poderão cometê-lo. E, além disso, não exige dolo específico. Bem, segundo o entendimento do STJ, é um crime material, não é um crime formal, né? Não é formal. Então, o que é o crime material? Olha, ele é um crime que vai produzir resultado. Eu preciso da ação e do resultado, da omissão e do resultado. E aí, nesse caso, o STJ entende o seguinte: olha, enquanto o crédito daquele tributo, da contribuição, não for definitivamente lançado, definitivamente constituído, não se configura o crime. É também a aplicação da súmula vinculante número 24. Veja, o Supremo, ele entende, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90. Essa lei é a lei de crimes contra a ordem tributária. Então, olha, não se tipifica crime material antes do lançamento definitivo do crédito do tributo. Então, se
ainda não lançou definitivamente o tributo, não há que se falar em crime. E isso faz com que o fiscal, você, né, que quer ser fiscal de Receita Federal, estadual ou até mesmo municipal, você tem que entender que não há a possibilidade de fazer a representação perante o Ministério Público se ainda o crédito do tributo não foi definitivamente constituído. Enquanto ele não está totalmente constituído na via administrativa, não há crime, porque pode ser que ali na hora você veja e não tem nada. Não deixou realmente, né, de repassar o que descontou. Então, preciso do lançamento definitivo daquele tributo. Bem, o crime de apropriação indébita previdenciária é um crime de ação pública incondicionada. A ação penal não se fala vou fazer ou não vou promover. Depende de alguém reclamar. Não. O Ministério Público, no nosso caso federal, vai apresentar a denúncia ao juiz, quer dizer, aquela petição inicial, né, ali trazendo a materialidade, tudo que a autoria do crime de apropriação indébita previdenciária. E aí o Ministério Público, veja, não poderá oferecer denúncia antes do término do procedimento administrativo fiscal que gerou o lançamento das contribuições não recolhidas à Previdência Social, por conta dessa súmula que nós acabamos de ver há pouco, né? Súmula vinculante 24. Então o STF falou, olha, como se trata de um crime material, só depois do lançamento definitivo desse crédito é que eu posso configurar crime. E aí, nesse caso, o Ministério Público pode apresentar a denúncia. Tá? Enquanto não houver o término do procedimento fiscal no âmbito administrativo, o MP não poderá, tá? Não poderá promover a ação, né? Oferecer a denúncia ao juiz. Bem, nós temos uma figura que a gente fala sempre, a extinção da punibilidade. Então, o que é punibilidade, né? Existe o crime? Foi cometido? Foi cometido. Mas por uma situação colocada em lei, ocorrida, de fato, a punibilidade vai ser extinta. Então, aquele poder de punir o agente está extinto. Bem, por exemplo, fulano mata Abel. Ele cometeu o crime de homicídio. O Ministério Público oferece a denúncia, o juiz acolhe e ali segue a ação penal contra fulano. No curso do processo, o fulano morre. Extinta a punibilidade. Como que o Estado vai exercer o seu poder punitivo? A pessoa morreu, extinguiu a punibilidade. Mas houve o crime foi cometido, né? Bem, aqui no crime de apropriação indébita previdenciária, nós temos um caso de extinção da punibilidade. Veja, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou no regulamento. Mas ele faz isso antes
do início da ação fiscal. Por isso eu tenho aqui o espontaneamente. Quando a gente diz que ele declara, confessa e efetua o pagamento espontaneamente, é porque ainda não iniciou uma ação fiscal, um procedimento administrativo fiscal que para verificar se lá existe crédito. Por isso que ele faz isso antes da ação fiscal. Exemplo, eu como empregadora doméstica, durante 6 meses, paguei o salário da empregada, descontei a contribuição, mas não repassei, não paguei. Antes mesmo de eu sofrer uma ação fiscal, eu fui lá e recolhi tudo. Eu cometi o crime de apropriação indébita previdenciária? Cometi. Eu deixei de repassar a contribuição descontada durante 6 meses da empregada, né? É crime de apropriação indébita. Mas como eu efetuei o pagamento antes da ação fiscal, está extinta a punibilidade. A União, né? A Justiça Federal não poderá me condenar. Por quê? Porque eu fiz o pagamento antes do início da ação penal. Bem, na verdade, depende como que a gente vai enfrentar na prova. Segundo, né, o Código Penal, a extinção da punibilidade, ela ocorre quando declara, confessa e paga antes do início da ação fiscal. Porém, o entendimento que nós temos no STJ é um pouco diferente. Olha o que ele diz. O pagamento integral do débito previdenciário extingue a punibilidade do acusado, sendo que a adesão ao programa de parcelamento suspende o andamento do prazo prescricional até sua revogação ou a posterior extinção da punibilidade em razão do pagamento integral. O que o STJ veio entendendo? Se esse pagamento integral for ocorrer mesmo depois da ação fiscal, vai extinguir a punibilidade. Mas isso só se te perguntarem, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. Tá? Por quê? Porque como que surge essa posição do STJ? Nós tivemos algumas leis de parcelamento de contribuições. Olha, o parcelamento não quita o débito, a não ser que ele termine, né? Pagando todas as parcelas. O parcelamento, ele suspende a exigibilidade do crédito. Se eu estou parcelando e pagando as parcelas, a Fazenda Nacional não pode me executar, não pode querer penhorar bens para garantir o crédito. Não, por quê? Porque está suspensa a exigibilidade daquele crédito, né? Mas o parcelamento, segundo a posição dos tribunais, também suspende o prazo prescricional para, né, exercer aí a ação penal. E suspende até a revogação do parcelamento, por um outro motivo você deixa de pagar, ou então, em razão da extinção da punibilidade. E extinção da punibilidade quando? Quando há o pagamento integral. Então, mesmo parcelado o débito, tá? Mesmo parcelado o débito, só o pagamento integral é que vai extinguir a punibilidade. Mas se tiver parcelado, suspende o prazo prescricional da ação penal, fica lá esperando, e
No caso de exigência do crédito, fica também suspensa a exigibilidade. Não pode exercer enquanto está sendo pago o parcelamento. Isso é uma questão de extinção da punibilidade. Então, pelo Código Penal, a punibilidade é extinta se pagar antes do início da ação fiscal. Pelo STJ, havendo parcelamento do débito e depois a sua quitação total, na quitação integral, extingue a punibilidade. Bem? Tá. Agora eu tenho uma situação em que o juiz federal, né, está se tratando aqui de contribuição da Seguridade Social, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Qual que é a pena? 2 a 5 anos de reclusão e multa. Então, ele pode deixar de aplicar a pena ou então aplicar somente a multa. Não vai prender, só a multa. Aí tem as condições. Se o agente for primário e de bons antecedentes e tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive os acessórios. Olha, aqui já está no curso da ação fiscal. O fiscal já notificou. Ele está ali constituindo o crédito tributário, o crédito das contribuições. Só que o agente vai e paga. Acabou de constituir, foi notificado do lançamento, etc. Ele vai lá e paga. Por quê? Antes que o Ministério Público Federal promova a denúncia. Por quê? Porque o crédito agora já está constituído. O que o Ministério Público pode fazer? Promover a ação penal. A peça inicial do Ministério Público, nesses casos, chama-se denúncia. Né? Não é denunciar o fulano, é denúncia, né, de promover aquela petição inicial para a ação penal. Bem, se antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ele pagar, ele terá o que a gente chama de perdão judicial. Perdão judicial, que é o juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa. Mas para isso a gente tem que ser réu primário de bons antecedentes e tenha feito esse pagamento antes do oferecimento da denúncia. Ou então, bons antecedentes, réu primário e o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Olha, esse artigo é do ano de 2000. Quem vai promover a execução fiscal das contribuições é a Fazenda Nacional e não mais a Previdência. Porque a partir de 2007, a contribuição previdenciária ela está a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, por isso, né, aqui a gente até entende pela Previdência, mas se tiver uma coisa mais apertada, uma questão discursiva, né, uma questão oral, ou até mesmo objetiva mais elaborada, nós sabemos que quem faz a execução, quem promove, quem ajuiza a execução fiscal das contribuições previdenciárias é a Fazenda Nacional. Por quê? Porque a Procuradoria da Fazenda Nacional tem essa competência, essa atribuição, ela promover o ajuizamento das execuções fiscais tributárias neste caso. Né? No nosso caso aqui. Então, olha, se o valor
da contribuição que ele deixou de repassar for inferior ou igual a um valor mínimo estabelecido para iniciar para o ajuizamento da execução fiscal, não vai ajuizar, né, porque o valor é menor, e o juiz pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa. Esse valor, ele pode ser corrigido a qualquer momento. O último valor que a gente tem é menor ou igual a 20 mil. E aí eu sempre brinco, né, que todo mundo pode dever à Fazenda Nacional até 20 mil. Por quê? Até 20 mil, ela não executa, mas é brincadeira, tá, gente? Ela não executa, ela não ajuiza uma execução fiscal. Então, se o débito é até esse valor, pode o juiz também deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Mas o réu tem que ser o quê? Réu primário e de bons antecedentes. Então, eu tenho no crime de apropriação indébita previdenciária, eu tenho o instituto da extinção da punibilidade e o do perdão judicial. Agora, veja esse parágrafo mais recente no artigo 68A. Veja lá. A faculdade prevista no parágrafo 3º, que é essa, né, de pagar antes do oferecimento da denúncia, não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Então, veja, olha, mas não é 20 mil não, mas está parcelado. Pode, então, dar o perdão judicial? Não, tá? O perdão judicial é só quando o montante devido, inclusive acessórios, né? O que são acessórios, professora? As multas, juros, né? Tudo ali. Inclusive os acessórios, não pode ultrapassar no caso hoje, 20 mil reais, tá? Então, esse é o crime de apropriação indébita. E aí, muitas vezes, você ouve no noticiário falar do princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Gente, por que está preso esse rapaz, né, que só roubou uma coxa de galinha? Que só roubou uma galinha do vizinho porque ele estava com fome, é um crime de menor potencial ofensivo, etc. E o valor, né, econômico é tão pequeno, é tão insignificante, que instituiu-se esse princípio, o princípio da insignificância, para permitir o quê? Para permitir que não seja punido, né? Porque era tão insignificante. E aí veio a questão seguinte: em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária, se o valor é ínfimo, se ele está devendo ali R$200, R$500, seria razoável, porque o crime existiu, razoável puni-lo? Aplica-se ou não o princípio da insignificância às contribuições previdenciárias? Não se aplica. Mas coitado, professora, só estava devendo R$2.000. Não se aplica por um simples motivo. Os tribunais superiores entenderam o seguinte, que a falta de pagamento, de recolhimento da contribuição, ela atinge toda a coletividade. Ela atinge um direito que a gente fala de supralegal, além da lei. A previdência é de todos que ali estão e vai ser lesada pela falta de repasse. Então, veja aqui, olha aqui, ambas as turmas que compõem o Supremo Tribunal Federal entendem ser inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de sonegação, de contribuição previdenciária e de
apropriação indébita previdenciária. Veja, tendo em vista a elevada reprovabilidade dessas condutas. Quer dizer, é reprovável, né, uma conduta dessa. Descontar a contribuição do pobre do segurado e não repassar, enfiar no bolso. Então, é reprovável, né, que essas condutas atentam contra bem jurídico de caráter supra-individual. Por quê? Porque atinge a coletividade, contribuem para agravar o quadro deficitário da Previdência Social. Isso é o que entende o Supremo Tribunal Federal. O STJ diz: não é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de apropriação indébita previdenciária, né, o que nos interessa aqui, independentemente do valor do ilícito, pois estes tipos penais protegem a própria subsistência da Previdência Social, de modo que é elevado o grau de reprovabilidade da conduta do agente, que atenta contra este bem jurídico supra-individual, que é a própria Previdência Social. Então, veja, STJ se curva ao posicionamento do STF, então agora segue todo mundo que o princípio da insignificância não é aplicado ao crime de apropriação indébita previdenciária. Por quê? Porque a conduta de deixar de repassar o que foi descontado, ela tem alto grau de reprovabilidade, porque ela está contribuindo, né, no final, para quê? Para aumentar, piorar o déficit da Previdência Social, certo? Ficamos por aqui com o crime de apropriação indébita previdenciária.